Sabe uma coisa que eu queria conversar? Sobre como é que a gente faz quando os nossos pais não aceitam as nossas decisões. Esse negócio de ir contra o desejo que os nossos pais têm pra gente, muitas vezes é um processo complicado. Porque os nossos pais, eles têm expectativas do que é o melhor pra gente, né? Eles acreditam que existe um modelo de mundo, um modelo de vida, onde você vai se dar melhor. E eles querem isso pra você. A maioria, né, gente? Nem todos, porque todo caso é um caso, mas vamos dizer, existe um grupo de pais, um grupo muito grande de pais e mães que sabem muito bem como eles querem que os filhos vivam, né? E eu tava vendo outro dia uma coisa que eu achei muito legal, esqueci aonde que eu vi, então eu não consigo dar referência, mas essa publicação falava que a gente só amadurece de verdade quando a gente tá pronto pra não acatar as necessidades dos nossos pais e seguir o que nós achamos que é o melhor pra gente. E é um momento difícil, né? Porque eu acho que da mesma maneira que os pais falam muito assim pros filhos, você pode crescer, você pode ter 50 anos, você vai ser sempre meu bebê. Eu acho que eu sinto, a partir da minha experiência, que a gente também, né? A gente pode ter a idade que for, de uma maneira ou de outra, a gente tá sempre buscando a aprovação do nosso pai e da nossa mãe, sabe? Ou pelo menos de um deles, que a gente tem um vínculo maior, sabe? Aquela coisa de você ser aceita, né? Eu quero que você me aceite. E eu vejo que tem muito marmanjo por aí, tipo, vivendo de acordo com o que os pais desejariam, porque tem medo dessa ruptura, medo de desagradar. E no meu processo foi um momento muito importante, esse momento que eu falei, cara, eu vou ter que te desagradar pra me agradar. Você entende? Tipo, um momento que você fala assim, eu vejo que esse não é o caminho que você acha melhor pra mim, mas mesmo assim é o caminho que eu vou seguir, porque é o que eu estou escolhendo pra mim. E existiu até dentro do meu relacionamento com a minha mãe, né? Meu pai é mais desencanado, mas a minha mãe, ela tinha uma expectativa quando eu fui virar nômade digital, e eu lembro que eu tava com 34 anos na época, né? E a minha mãe, na visão dela, a coisa mais importante na vida é você ter um apartamento pra chamar de seu. Tipo assim, ela acha isso muito importante. E eu não acho. Eu hoje em dia até questiono se eu vou querer morar em casa própria, sabe? Porque você vai aprendendo sobre dinheiro, você vai vendo que investindo você consegue ganhar mais e tal, que de repente veja lugar melhor e tal, não. Isso é um pensamento totalmente diferente pra minha mãe. Naquele momento dos 34 anos, a minha prioridade era viver como nômade digital. Era um sonho pra mim ter um negócio digital e poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Era o que eu queria pra mim naquele momento. E, gente, assim, já tava falando isso há meses, mas ela tem essa tendência de não ouvir as coisas que eu falo. E eu falei, cara, mãe, tô indo viajar, não sei o que. Ela ficou muito brava comigo. O que você tá pensando na vida? Você não tá pensando no seu futuro? E eu lembro que aquele momento foi um momento muito decisivo na minha história, sabe? Eu já tinha, né? Não é que eu tava também, gente, não é, o que eu tô falando não é que a gente faz tudo o que eles querem, mas tem aspectos da nossa vida que às vezes a gente abre mão de bater o pé do que a gente realmente quer porque a gente quer agradar, entende? Tem algumas coisas que a gente tem mais facilidade, né? De tipo, não, vou fazer o que eu vou fazer do meu jeito, que não é tão comprometedor, mas tem outras que a gente tem mais resistência. E eu lembro que quando eu falei pra ela, ficou puta. E naquele momento foi um momento muito grande de amadurecimento pra mim, que eu falei assim, cara, que eu não fiquei brava, entende? Porque eu acho que a minha reação antes era ficar nervosa e falar que você não me entende e me afastar e, sabe? Tipo, ser aquela menininha, trazer a minha criança pra lidar com a situação, sabe? Mas naquele momento foi um momento muito decisivo que eu trouxe a minha adulta, sabe? Eu falei assim, eu entendo a tua preocupação. Eu entendo, porque você teve uma outra vida, você é de uma outra geração. E eu entendo, faz sentido que você pense assim. E você não precisa me apoiar. Você não precisa me apoiar. Você não precisa me entender. E quem tem que me apoiar e me entender sou eu. Porque no fim da vida, e eu falei isso pra ela, porque no fim da vida, quando eu chegar no fim da minha vida, eu sempre me imagino, sabe, gente? Tipo, no final, assim, olhando pra trás, eu vou me perguntar, por que você não foi seguir aquele seu sonho? E eu não quero ter essa conversa comigo mesma no futuro. Eu quero viver as coisas que pra mim fazem sentido agora, porque só dá pra eu ser realmente leal e honesta com a Fernanda de hoje.
Porque é a única Fernanda que eu tô me relacionando no momento, vocês entendem? Tipo, é o meu desejo do quem eu sou hoje que é o mais importante. E naquele momento eu falei pra ela, tipo, eu entendo que você não entende, eu entendo que você não me apoia, mas quem vai pagar a fatura da minha vida no fim sou eu, entendeu? E isso é uma coisa que eu quero e eu vou fazer. E não caiu super bem, tá? Essa conversa não vai assim... achando que aí ela resolveu tudo. Não. E demorou uns meses pra ela conseguir entender. E até hoje em dia, quando a gente conversa sobre isso, ela fala assim, cara, você tem uma visão de mundo muito diferente de mim. Eu fico preocupada com você, porque eu tô mais velha e eu tô aqui na frente. E eu vejo as dificuldades de agora. Eu acho que isso é muito importante da gente perceber também, que os pais, eles são de outra geração e eles têm outras verdades, eles passaram por outras jornadas. Eu sinto que é um processo de amadurecimento a gente sacar que os nossos pais, eles são pessoas muito complexas e muito cheias de detalhe, que nós, filhos, somos um fragmento disso. E que, sim, eles amam a gente mais do que tudo e tal, não sei o quê, mas eles nunca vão conseguir ver a vida com os nossos olhos porque eles são pessoas diferentes. Claro que tem pais e mães que são mais flexíveis e modernosos e conseguem, mas tem muitos outros que não, né? Que tem aquela visão e se preocupam e querem que você viva aquilo. E é importante a gente, aos poucos, com muito amor, sabe? Com muito amor e paciência, dentro do possível, dentro do que dá, a gente ir apresentando o nosso mundo e também se tornando cada vez mais responsáveis por nós mesmos, sabe? Porque eu vejo, por outro lado, que tem muita gente que não quer ter essa ruptura porque, no fim, quer ter aquele respaldo, seja financeiro, seja emocional. Tem muito disso. Tipo, eu tenho esse respaldo, então eu não vou mexer com isso porque eu posso ter represálias, sabe? Então continua naquele vínculo que não é saudável. Ou eu vejo também muitos casos que as pessoas rompem, né? Ah, você não vai me entender, você não vai, então eu rompo, corto. E você pode fazer, você tem direito, né? Você tem direito de fazer isso, mas é sempre uma dor muito grande você romper com alguém que significa tanto pra você, né? Que é parte de você, eu acho complicado. Então eu acho que é sempre dentro do possível, porque assim, tem situações que romper é o melhor caminho, não tô aqui pra dizer que não é, sabe? Mas dentro do possível, encontrar maneiras de criar pontes. E uma das maneiras que eu encontrei de criar pontes é entender isso, que tipo, eles são pessoas diferentes, eles têm visões diferentes, vai ter vezes que eles não vão entender o que eu tô fazendo ou o que eu tô escolhendo, e tudo bem. E ao mesmo tempo também abrir espaço pra, dependendo da situação, ouvir o que eles sempre vão falar, tipo, o que você acha? Ah, você acha isso, tal, não sei o que, legal, obrigada pelo seu feedback, tipo, vou ver como é que eu vou fazer aqui, mas eu vou decidir o que é mais importante pra mim. Cara, esse negócio de pensar no fim da vida é uma coisa que mexe muito comigo, sabia? Tipo, pensar assim, vai ter um dia que eu vou estar velhinha, que meu corpo vai estar fraco, que eu não vou mais ter tempo pra fazer novas coisas, que eu não vou ter mais energia pra fazer novas coisas, e eu vou viver das minhas histórias. Eu vou viver de olhar pro passado, de lembrar das minhas vidas. Você vê que velhinho faz muito isso, né? Fica contando as histórias. E eu sempre penso nisso, sabe? Que nesse momento eu vou pensar, cara, minha vida passou. E aí, eu fiz aquilo tudo que eu queria ter feito? Ai, isso mexe muito comigo. Pensar que vai ter esse momento em que eu vou fazer essa reunião comigo mesma, sabe? Do balanço da vida. Eu vou fazer esse balanço. E nesse balanço vai estar lá, tipo, você fez aquelas coisas que você falou que eram importantes pra você. E essa fidelidade com essa Fernanda velhinha me inspira a fazer muita coisa, sabe? Que é sair realmente da zona de conforto. E eu sinto que é pra essa pessoa, pra essa visão de você velhinha, que você vai um dia prestar contas, que eu acho que é a mais importante você levar em consideração. O que eu vou achar quando eu chegar lá, sabe? Porque aí você consegue ter noção do que é realmente importante. E com certeza, se eu chegasse no fim da vida falando, não, eu fiz tudo exatamente como os meus pais queriam, eu sabia que no meu coração que aquilo não ia ser suficiente, que era importante pra mim arriscar, que era importante pra mim apostar, que era importante pra mim ir viver essa experiência. E foi muito bom viver essa experiência de ser nômade. Não foi tão legal quanto eu achava que ia ser, mas foi importante fazer, foi importante não ser tão legal, eu aprendi muito, eu amadureci muito. Engraçado que depois passou essa fase, aí sim eu senti vontade de começar a pensar no meu futuro, chegou a minha hora, sabe? Então essa consciência de que eu também tô nos meus processos e ok, e que nenhuma outra pessoa, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua tia, nem seu marido, nem sua mulher, seus filhos, ninguém vai entender tão bem você quanto você tem o potencial de se entender. Então a maior
fidelidade é a gente, o que faz sentido pra mim. E essa frase eu acho que é uma frase boa da gente concluir essa conversa, sabe? O que faz sentido pra mim hoje? O que pra mim é mais importante hoje? O que faz mais sentido eu viver hoje? Naquele momento da minha vida, o que fazia mais sentido era viajar. Porque eu falava, cara, eu tô ainda jovem, se der tudo errado eu tenho tempo pra correr atrás. E realmente, sabe? Tipo, muita coisa desandou nessa viagem e eu fui atrás. Deu trabalho. Deu 2 anos aí de muito trabalho pra botar muita coisa no eixo, sabe? Mas eu botei. Eu me banquei, sabe? Eu me banquei. E no fim é isso, você vai se bancar, né? E se não se banca ainda, entra nesse processo de procurar caminhos pra você se bancar. Não tô falando só de financeiro, não, tá? Eu tô falando, tipo, até emocional, de lidar com as consequências dos seus atos, de lidar com... Isso tudo faz parte do amadurecimento também, né? Mas entender isso, que os seus pais, eles no fim têm uma... Nossa, uma vez eu vi o Jonathan Fields, que é um cara que tem um desenvolvimento pessoal, é americano, e ele tem um podcast chamado Good Life Project. E ele tava conversando com alguém, entrevistando alguém, e ele falou assim, cara, eu percebi que os nossos pais, eles falam pra gente que tudo o que eles querem é que a gente seja feliz. E ele falou, mas aí eu virei pai e eu vi que isso é mentira. Que tudo o que eu mais quero é que os meus filhos estejam seguros. Tipo, eu quero que eles estejam bem. Tipo, eu prefiro que meu filho seja infeliz e vivo do que feliz e morto, entendeu? E é uma coisa muito instintiva, sabe? Não é uma coisa racional, né? Claro que eles querem que você seja feliz também, óbvio. Desde que isso não vai abalar a sua segurança. E aí vai depender muito da visão deles do que é segurança, né? Tipo, eu vejo que pro meu pai e pra minha mãe essa visão de segurança é totalmente diferente. O meu pai, tipo, quando eu fiz isso, ele não achou nada demais, ele achou o máximo, porque ele não via que eu estava nesse processo abrindo mão da minha segurança. Ele confiava que eu ia ter a minha segurança mesmo assim, né? A minha mãe não, a visão da minha mãe, a segurança tem que ter a casa própria e tal. Então pra ela assim, não viva esse sonho e vá cuidar da tua segurança, entende? E isso me ajudou muito a ter clareza, de repente ajuda também se seus pais estão nessa. Lembra que no fim o que eles querem pra você é segurança. Outra coisa que às vezes é difícil dos pais lidarem é quando você quer terminar. Minha mãe em alguns momentos teve dificuldade de lidar com o fato de que eu queria terminar meu relacionamento. Aí ela falava assim, mas tipo, a vida é muito mais fácil quando você tem alguém. Não é que você divide contas, divide as buchas, divide tudo e tal. E pra ela era assim, cara, jura? Você não quer mesmo, né? Tipo, é muito... Porque ela quer no fim que eu fique bem, sabe? Segura, que eu não quero que eu passe perrengue. E aí foi outro momento que eu falei assim, eu entendo o teu ponto de vista, faz sentido o que você tá falando. Se eu fosse você, eu pensaria como você. Mas eu não sou, entendeu? E pra mim é mais importante seguir o meu coração nesse sentido. E é o que eu tô sentindo que eu tenho que fazer. E foi mais uma situação em que, tipo, não, eu vou lá e eu vou fazer desse jeito que é o meu jeito, sabe? Eu acho que a gente fala muito dessa coisa de... Eu falo muito dessa coisa de que é importante a gente viver uma vida com a nossa cara. Mas pra gente viver uma vida com a nossa cara, a gente vai ter que se colocar numa posição de que talvez eu desagrade outras pessoas que são importantes pra mim. Talvez elas não concordem com o que eu faço. E não é que você para de se importar que ela não concorda. Tipo, eu me importava que a minha mãe não concordava, mas eu não deixei isso me paralisar. Você entende? Eu acho que esse que é o grande tchan. Você não vai parar de sentir vontade de deixar sua mãe orgulhosa, deixar as pessoas que você ama em geral orgulhosas, né? A gente tem essa coisa muito internalizada nossa que faz parte do nosso sistema de defesa e de sobrevivência, a gente agradar o nosso núcleo, né? A nossa tribo. A gente quer agradar a nossa tribo, porque senão a gente fica sozinho, né? Tipo, quando a gente olha lá pro nosso cérebro mais primata, assim, de pertencimento. A gente precisa agradar, porque se a gente sozinho, a gente morre. Então é importante, você não vai parar de sentir vontade de agradar as outras pessoas, entende? Você vai sentir vontade de agradar, mas tem que tomar cuidado, porque se você der mais importância pra isso do que pra você seguir o caminho que você acha que faz mais sentido pra você, isso vai ter um peso pra você mais pra frente, entende? Então é uma decisão de assim, tá, eu tô te desagradando, eu não tô feliz de te desagradar, mas isso é importante pra mim, então eu vou bancar, seguir essa jornada. E claro, dentro desse processo,
Tem momentos muito delicados. Tem pessoas que romperam com os pais abusivos, pais que não existe, que dentro do contexto desse pai, dessa mãe, não existe ponte de diálogo. E aí as circunstâncias são que você precisa romper. Não tô nem julgando, viu, gente? Cada caso é um caso. Mas eu vejo que em muitos outros existia aquela chance de criar ponte. E não foram criadas porque ou a gente quer um entendimento incondicional, um apoio incondicional, ou porque a gente reage de uma maneira muito explosiva quando os pais estão dando feedback deles, né? Lembra disso, seu pai e sua mãe, eles querem te ver bem, sabe? Eles querem te ver são e salvos. Então, muita da motivação vem disso. E isso me ajudou muito, sabe? Ter essa clareza, me ajudou a criar essas pontes. E hoje em dia, assim, eu tomei as minhas decisões, eu tive que arcar com as consequências, porque a gente tem que arcar com as consequências das nossas escolhas, né? Seja uma ou outra, né? Você vai ter que lidar com a consequência de seguir o que os outros querem, ou você vai ter que lidar com a consequência de seguir o que você quer. E aí você vai escolher qual que é a consequência que você tá a fim de bancar. Pra mim, vale na grande maioria das vezes bancar o que faz mais sentido pra mim, por causa dessa imagem aí da Fernanda velhinha, que eu vou ter que prestar conta, sabe? Então, é isso. Essa é a minha experiência. Espero que tenha te dado uns insights sobre como lidar com seus pais, caso eles não estejam apoiando muito suas decisões ou te entendendo nesse momento de agora. E volta também para aquilo de não espera tipo que o mundo te compreenda, sabe? Senão você vai ficar você vai tirar seu foco. Ninguém vai entender completamente. O importante é, faz sentido para mim? Faz sentido para mim? Fica com essa questão aí. Faz sentido para mim? Concluímos aqui mais um vídeo e a gente se vê na próxima vez. Um beijo. Eu lembro que quando eu contei pra ela ficou putíssima. Será que eu devia contar essas coisas no YouTube da minha mãe? Mas o que tem? Não tá falando nada dela pejorativo. É uma questão, toda mãe é assim. A minha mãe até hoje, na cabeça dela, fala, não, tem que ter alguma coisa sua. Uma questão de, na economia deles, você tem que ter algo próprio, né? Algo próprio é importante.